Mas depois vem o Primeiro-Ministro. Pois, agora qual é a posição de Pedro Passos Coelho? Ora bem, quanto ao Primeiro-Ministro, vamos ver então o filme. Porque ao longo desta semana, o Sr. Primeiro-Ministro, lamento dizê-lo também com esta aspereza, revelou uma completa impreparação e uma completa incapacidade. E revelou mais do que isso. Revelou que realmente o problema deste governo é mesmo o problema de liderança. Não é outro, é um problema de liderança. Portanto, Vítor Gaspar teria razão. Vamos a ver. Esta remodelação, esta saída do Ministro das Finanças, foi uma surpresa para todos. Pelo menos para mim, eu não sabia que ele se ia demitir. Não sei se a Cristina tinha alguma informação ou que alguém tivesse, mas duvido, porque foi uma surpresa para todos. Menos para uma pessoa, para o próprio Primeiro-Ministro. E para Maria Luísa Albuquerque, terá sido ou não? Bom, já falaremos de Maria Luísa Albuquerque. Mas para o Primeiro-Ministro ele sabia há 8 meses que o seu Ministro das Finanças se queria demitir. Teve 8 meses para preparar uma remodelação. 8 meses para a combinar dentro do governo. E o que fez foi nada. E pelo contrário, não só a sua escolha foi uma escolha fraca e frágil, como se revelou um desastre dentro do próprio governo, que levou, aliás, à admissão do Ministro Paulo Portas. Portanto, não foi claro, não houve clareza e transparência de Pedro Passos Coelho relativamente ao seu parceiro de coligação? Mas não sei, e repare, também não me envolvo nesses pequenos meandros de saber quem esteve com quem. Eu deixo isso mais à bisbilhotice do jornalismo político, que adoram essas pequenas coisas. Mas interessa exatamente para aferir qual é o relacionamento entre as pessoas. O relacionamento que sabemos se uma coligação está em bom estado ou não. O que sabemos é que o Dr. Paulo Portas disse: o Primeiro-Ministro entendeu seguir o caminho da mera continuidade. Respeito, mas discordo. Há 8 meses que ele podia ter preparado uma solução que naturalmente deixasse confortável o seu parceiro de coligação. Mas há um outro aspecto. É que a seguir a isso, o Dr. Passos Coelho não foi capaz de liderar a situação. Pelo contrário, não liderou, seguiu. Isto é, naquilo que há de mais fundamental para um Primeiro-Ministro, que é a competição do seu governo, na preparação desta remodelação que apresentou ontem, salvo erro, não foi ele que a fez. A verdade é que ela foi imposta, primeiro, pelo seu parceiro de coligação, pelo CDS. Nós queremos este e aquele dossiê, nós queremos mais poder, nós queremos mais ministros e também, não é arriscado dizer, que foi também, de certa forma, imposta pelo desconforto do Sr. Presidente da República. Porque aquelas idas o Presidente da República já deu o aval em relação a estas alterações? Já iremos ao Presidente da República. Deixe-me terminar, porque isto é muito importante. Quer dizer, o Primeiro-Ministro não foi capaz de liderar e comandar a formação do seu próprio governo. Foi empurrado para ela. Foi pressionado pelo CDS, foi pressionado, imagino eu, pelo Sr. Presidente da República, porque quando um Primeiro-Ministro leva uma solução e vem de lá e tem que ir fazer mais negociações, isso significa que o Presidente da República não está satisfeito. Ora bem, o problema político para um governo é este, é que um Primeiro-Ministro nunca pode ficar na mão de nenhum Ministro. E, sinceramente, eu estou convencido que o Dr. Passos Coelho, o Primeiro-Ministro, esteve nas mãos do Ministro das Finanças nos últimos 2 anos. E está agora nas mãos do Dr. Paulo Portas para os próximos 2 anos. E o problema não é apenas na condução política da remodelação, é no resultado. Veja bem, o resultado de tudo isto parece ser uma delegação agora, ou um subestabelecimento do Dr. Passos Coelho no CDS para conduzir as políticas do governo. Ou seja, na sua opinião, o Primeiro-Ministro praticamente deixa de o ser, é? Bom, eu diria que temos o que me ocorre é também uma metáfora, digamos, empresarial. Sim. O que me parece é que temos um Primeiro-Ministro que não é executivo. Temos um Vice-Primeiro-Ministro que é uma espécie de administrador delegado. Eu trato tudo. E temos um Presidente da República que é uma espécie de chairman e de fiscal único do governo. É esta a situação em que estamos. Ora bem, o retrato desta situação não indicia nada de bom para a continuação deste governo. É por isso que, sinceramente, lamento que tenhamos chegado a este ponto e que não se perceba que estes arranjos feitos à última hora em nada podem disfarçar aquilo que é a degradação das condições políticas deste governo para enfrentar os desafios que tem. Portanto, não tem qualquer credibilidade este governo? Não tem. Vamos lá ver. Com estas alterações? Não tem nem credibilidade, primeiro, nem condições para... É uma grande remodelação ou é um novo governo? Bom, isto é uma remodelação. Mas é uma remodelação que, para o PSD, esta remodelação é uma vergonha. É como nós dissemos... Eu há bocado disse isso. Dá a impressão seguinte.
Ao longo destes 2 anos governou o PSD. Mas como falhámos, agora o melhor é tentar com o CDS. É essa a impressão que fica. Eu realmente não consigo perceber como é que um partido como o PSD é capaz de fazer uma remodelação deste tipo, em que praticamente subestabelece no partido mais pequeno a condição dos principais dossiês da governação. É uma delegação de poderes. Eu acho isto muito perigoso. Quando estamos a falar exatamente... Muito perigoso para a condição de governabilidade do país. Negociações com a Troika. Acaba por ter a coordenação da economia. Como é que o que é que há mais, não é? Como é o que é que há mais? Faz, aliás, lembrar-se, quer saber, a única coisa que... E como é que fica também no meio disto tudo a Ministra das Finanças, no meio disto tudo? Ministra das Finanças, mas sabe o que é que me ocorreu? É perguntar com o que é que fica o Primeiro-Ministro. Ocorreu-me pensar, mas isso apenas por graça, que ele ainda fica com a cultura, porque ele tutela a cultura. E a cultura é muito importante, mas verdadeiramente um Primeiro-Ministro não serve para isso. Um Primeiro-Ministro serve para comandar e liderar o governo. Uma cultura que já se mantém como Secretaria de Estado, não, mas é ele que tutela diretamente. E eu lamento, sinceramente, que neste momento eu não vejo condições de liderança do Primeiro-Ministro para aquilo que é necessário fazer e para os desafios que tem pela frente. E ainda acresce a posição da Ministra das Finanças. Repare bem. É muito frágil. Primeiro, a antiga Secretária de Estado, Maria Luísa Albuquerque, pode ter muitos méritos que eu não conheço. Mas uma coisa sei, é que não tem a dimensão política nem o peso político para ser Ministro das Finanças. Eu sei bem o que significa ser Ministro das Finanças numa altura destas. Exige não apenas respeito pelos seus colegas, mas autoridade junto dos seus colegas. Ela tem uma tarefa muito difícil pela frente. Amanhã já vai estar no Eurogrupo, Sim, mas repara, não é tanto na negociação externa, é dentro do governo. E a verdade é que ela não tem essa dimensão. E neste momento a economia não passa a ser mais importante até do que as próprias finanças? Veremos. Com estas alterações? Veremos o que é que vai acontecer. Mas acontece que esta ministra tem também um outro problema, é que ela está fragilizada no dossiê swaps. Está fragilizada, em primeiro lugar, porque não disse a verdade ao Parlamento. Foi dizer ao Parlamento que o anterior governo, para atacar o anterior governo, especialidade deste, ocupa-se muito em atribuir sempre culpas ao passado, que o anterior governo não tinha informado o novo governo sobre a matéria swaps. Isso não é verdade e já foi confirmado pelo anterior Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Mas tem um outro problema, é que ela própria está envolvida em contratos swap. Contratos swap que ela explicou na audiência que alguns eram complexos, mas não eram tóxicos. Mas essa distinção, ou esses critérios sobre quais os complexos que não são tóxicos, foram definidos pelo próprio IGCP, entidade que ela própria tutela. Portanto, tudo isto é desgastante para a Ministra das Finanças. Além disso, temos ainda outra questão que poderá aqui assumir certa relevância, é que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal já terá em curso investigações relativamente a swaps. Bom, isso... Nesta altura não se sabe, obviamente, se o nome da Ministra estará ou não envolvida, presume-se que não, mas seja o que for, isso poderá ainda fragilizar mais... Eu estou a colocar as questões no plano político. Nem sabia que havia essa questão da justiça. Nem acho isso relevante. O que acho relevante é que a Ministra... Claro, a Ministra está fragilizada, a Ministra está fragilizada pelo facto de não ter dito a verdade ao Parlamento e por estar envolvida na questão dos swaps. Mas está fragilizada por uma outra razão, sabe? É que é uma Ministra das Finanças que tem o voto de desconfiança do Vice-Primeiro-Ministro. O Vice-Primeiro-Ministro afirmou: a nomeação dessa senhora leva-me à minha demissão. Sim, oposto. Ora bem, o Vice-Primeiro-Ministro neste momento conduz as negociações com a Troika. E a Ministra das Finanças, que tem uma pasta que exige uma ligação direta com a Troika, porque realmente aquilo que está no programa de ajustamento tem a ver com finanças públicas. Sim. Eu não sei como é que isto vai resultar. Mas o que se pode concluir disto é que se a senhora Ministra das Finanças aceita ser Ministra nestas circunstâncias, apenas confirma que ela é uma figura de segundo plano. E, verdadeiramente, um governo que tem uma Ministra das Finanças que é de segundo plano e que é, digamos, considerada na relação com a Troika como segunda figura e não como primeira, eu não auguro nada de bom para esta governação. Aliás, foi exatamente por isso que há bocado lhe disse, no início, que a conclusão de tudo isto é esta. Temos um Primeiro-Ministro que não lidera a formação do seu próprio governo. Temos um Vice-Primeiro-Ministro que está desacreditado porque troca a sua palavra, afinal de contas,
por um título mais vistoso, vice-primeiro-ministro, por um pouco mais de poder. Temos depois uma Ministra das Finanças que, afinal de contas, é irrelevante, porque não tem o peso, nem a dimensão, nem o poder para ser o Ministro das Finanças. Que acompanhava o Ministro. Secretária de Estado. E que tem também... Exato. É que, se o Ministro das Finanças diz que falhou, o que é que dirá a atual Ministra das Finanças? Foi sua Secretária de Estado, que também falhou nestes 2 anos. Verdadeiramente, o que eu acho, também há bocado já referi isto, é que nós temos uma coligação invertida. É que agora parece que quem manda mais é o CDS e menos o PSD. Acaba por ser o responsável pela governação do CDS agora. Vamos lá ver. É pelo menos o responsável pelas pastas principais da governação. Como é que o PSD se sentirá? Quer dizer, eu acho que isto é uma absoluta vergonha. José Sócrates, e como é que será feito o orçamento? Bem, o orçamento, que eu saiba, costuma ser preparado pela Ministra das Finanças. Mas há um outro pormenor além desse, Cristina, que é o seguinte, e que toda a gente faz um grande esforço por disfarçar. É que este governo, daqui a umas semanas, vai ter que ir ao Parlamento. Umas semanas? Eu diria quase uma semana. Porque comprometeu-se naquela 7ª avaliação, herança de Vítor Gaspar, porque foi ele que inventou esta formulação dos 4.700 milhões. E esta ideia que foi a Troika que impôs não é verdadeira. O Dr. Vítor Gaspar, como Ministro das Finanças, é que achou que tínhamos que fazer uma reforma do Estado, que basicamente é despedir funcionários e cortar nas pensões. Mas é uma reforma do Estado que seria apresentada em linhas gerais já dia 15 de julho. Não. São as leis que têm que ser apresentadas no Parlamento. Ora, eu não estou a ver como é que, nesta situação, ainda por cima o Sr. Presidente da República, dando-se tempo agora para resolver esta crise... A não ser que a avaliação também seja avaliada, seja adiada. Seja adiada, isso também é uma possibilidade. Agora, gostava de ouvir a sua opinião em relação, e o tempo aqui corre, em relação à posição assumida por parte do Presidente da República. Foi acertada, foi ponderada em toda esta situação ou não? Bom, eu acho que o Sr. Presidente da República se confirmou neste folhetim todo como o protetor e o seguro de vida deste governo. Quer dizer, o que me parece que resulta daqui é que nós temos agora uma solução política tutelada. Bem sei que o Sr. Presidente da República vai ouvir partidos, não espero nada disso. O que espero realmente é que o Sr. Presidente da República confirme esta solução e continue a ser o protetor deste governo. Há um outro aspecto que também gostaria de assinalar. Um dos episódios mais desgastantes para as instituições portuguesas foi aquele episódio da tomada de posse da Sra. Ministra das Finanças, na mesma manhã em que se tinha demitido o Ministro dos Negócios Estrangeiros e líder de um dos partidos da coligação. Cavaco Silva terá sabido uma hora antes da tomada de posse. Pois, uma hora antes. Era o suficiente para adiar. E eu não compartilho a ideia daqueles que dizem que o Presidente da República foi humilhado. Não, o Presidente da República podia e devia ter adiado a posse. E dito ao Governo, desculpem, mas vão para casa pensar e tragam-me aqui uma solução global que permita que eu não dê aqui posse a uma Ministra sem saber se há Governo. Não era abrir caminho à dissolução do Parlamento? Não, era apenas adiar a posse, dizendo não posso dar posse a uma Ministra das Finanças quando tenho o líder do partido da coligação que está de missionário. Porque significa que estou a dar posse a uma Ministra sem saber se há Governo. Por isso, eu acho que também o Presidente da República podia ter evitado esse enxovalho para Mas, na sua opinião, vai dar o aval a esta solução encontrada? Eu acho que sim, mas isso é apenas matéria em que arrisco a minha intuição. Mas esta que foi anunciada ontem já saberia, já teria conhecimento. Então, mas alguém vai anunciar uma... Com certeza que saberia, tanto mais que o próprio Primeiro-Ministro disse que a comunicou ao Sr. Presidente da República. E isso é o que é normal. Há também algo que gostaria de dizer a propósito das declarações do Governador do Banco de Portugal que ouvi naquela reunião dos economistas com o Sr. Presidente da República. Muito rapidamente. Bom, eu acho que o Sr. Governador do Banco de Portugal tem feito afirmações ao longo destes últimos anos que extravasam as suas competências, metendo-se, aliás, por matérias políticas que não lhe dizem respeito. O Sr. Governador do Banco de Portugal veio dizer que, sim, veio, aliás, no Financial Times, foi onde eu li essas declarações, isto não está a correr bem porque não atingimos os resultados, mas é preciso continuar porque isto daqui a 30 anos é que vai dar resultado. Ora, isto acontece num momento em que o Banco de Portugal acaba de publicar um estudo em que os economistas do Banco de Portugal confirmam aquilo que o FMI tem vindo a dizer, isto é, que os efeitos na recessão por cada euro ou poupado ou aumentado nos impostos são muito superiores àquilo que se pensava. E diz uma outra coisa que o Sr. Governador se esqueceu de sublinhar e tem imensa importância.
é que esse estudo diz que é possivelmente mais recessivo cortar na despesa do que aumentar os impostos. Quer dizer, numa altura em que o Estado se prepara para cortar 4.700 milhões, o que nós sabemos do Banco de Portugal e devia ser valorizado é que esse corte pode ter um efeito recessivo para a vida das pessoas e para a economia nacional muito superior àquilo que estávamos a esperar. Vamos ter que terminar. Ainda não foi hoje que falámos das parcerias público-privadas, mas também vai a plenário. Por isso haverá altura para falar exatamente sobre as PPP. Tópico, e eu estava preparado para o fazer esta semana. Infelizmente a agenda era tão preenchida que não podemos fazê-lo. Na próxima semana espero ter condições para isso e espero que não haja desenvolvimentos políticos que nos obriguem a focar-nos noutros aspectos da vida política que não as PPPs, porque eu quero responder a esse relatório. A ver, vamos. José Sócrates, muito obrigada. Obrigado a si, voltaremos na próxima semana, à mesma hora. Até lá.